Bom dia, nós vamos agora fazer uma oração para iniciar a nossa lição 9, que se chama Os Desigrejados na História da Igreja. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem cuidado de nós. Ó Senhor, continua nos guardando, Senhor, e continua nos fazendo com que nós possamos sempre ser conduzidos por Ti, trilhando seus caminhos. Senhor Deus, perdoa as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Então, a nossa lição hoje, como eu disse, fala da história, da igreja, como é que os desigrejados agiram. Então, muitos anos atrás, os grupos discordavam da organização eclesiástica do cristianismo, denunciando aquilo que julgavam ser um desvio dos ensinos de Jesus Cristo e apelando de forma mais simples para a vida cristã. Então, eu vou escolher 3 movimentos que aconteceram, esses 3 movimentos da história da igreja, como evidência de que os reclamos dos desigrejados não representam nenhuma novidade para o cristianismo. Então, o primeiro se chama montanismo, que foi uma das primeiras manifestações cristãs contrárias à institucionalização da igreja. Montano, ele se indispôs com a igreja, pois ele não aceitava a ideia da autoridade do clero. Ele acreditava que tal conceito restringia a liberdade do Espírito Santo. Então, o montanismo, ele se desenvolveu por volta de 155 anos antes de Cristo. E Montano, ele atacou as lideranças cristãs e foi expulso do cristianismo por conta disso. E assim também os seus seguidores, todos foram expulsos e houve uma divisão dentro dessa fé cristã. Então, o segundo movimento foi Paz do Deserto. Foi no século IV, mais ou menos. Eles formavam um movimento de protesto, se distanciando da igreja oficial, e isso foi provocado pelo desencanto com a instituição que considerava corrupta, e também eles eram coniventes com o Império Romano. Agora, esse segundo, Paz do Deserto, por que esse nome, O que aconteceu? Ele teve esse nome porque muitos líderes, eles se desentenderam, deixaram as congregações e eles foram se refugiar no deserto de determinadas regiões, como a África e também na Europa. Então, o motivo para tal afastamento era a acomodação e o mau testemunho de cristãos, que não estavam dispostos a passar pelo sofrimento e martírio e queriam desfrutar de benefícios concedidos pelo imperador Constantino. Esse imperador, ele depois veio a se dizer cristão, no ano de 313, depois que Cristo veio ao mundo, Então, eles abandonaram as igrejas, mas não abandonaram a fé cristã. Esse grupo já se diferenciou, E foi um grupo vigoroso, que colaborou para o surgimento do monasticismo, O que é monasticismo? Monasticismo significa a atitude dos monges que vivem afastados da vida clerical da igreja em mosteiros. Isso a gente até encontra, no mundo. Já o terceiro movimento, esse terceiro movimento se chama darbismo. Ele aconteceu em 1821, surgiu pelo movimento de um advogado chamado John Nelson Darby, que ele reuniu um grupo de irmãos descontentes e com o declínio espiritual da igreja. Isso na Inglaterra.
Inicialmente se chamou Plymouth e depois Darbistas. Acreditavam que a igreja nunca conseguiu livrar-se totalmente das tradições humanas que impediram a igreja cristã de se tornar uma comunidade livre e cheia do Espírito Santo. Os darbistas, eles consideram o clericalismo, o que é isso? É a influência temporal do clero na igreja. Eles consideram também a institucionalização da igreja, graves distorções e desvios do ensino do Senhor Jesus. E insistiram para que se finalizasse aquilo. Então, para eles, a igreja, ela era composta de pessoas somente que alcançavam a graça de Deus. Só para eles, só contava essas pessoas, não é? Então, e que qual a forma concreta de organização eclesiástica era feita por denominações. E eles eram contra isso. Então, eles achavam que eram invenções humanas. E à medida que o cristão se tornasse consciente da falta de legitimidade bíblica dessa organização, a única alternativa que tinha era abandonar era abandonar a instituição, ter um abandono institucional. Eles achavam que a igreja abriu as portas para o abandono da fé, que se chama apostasia, renunciando às estruturas externas do sistema religioso católico e protestante. Os darbistas, eles foram perseguidos, tanto católicos como protestantes, eles foram perseguidos. Devido às suas ideias, não é? E aí eles foram propagando essas ideias, foram compartilhando para a Rússia, para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros países, né? Mas agora eu vou contar para vocês, né? Tudo isso que eu falei é uma história. Inclusive eu li, porque é muita coisa para a gente decorar, né? Então, mas agora eu vou falar algo que vai assim, nos dar um conhecimento da origem da igreja congregacional. E nós somos da igreja congregacional do Encantado, não é isso? Então, o que ele fala? Que Robert Reid Cayley, que era na igreja fluminense, ele rompeu com esse Ricardo Holden, foi nessa época, que deixou a congregação e fundou uma comunidade dos irmãos no centro da cidade do Rio de Janeiro, que ele já nomeou a igreja fluminense. E nós da igreja congregacional do Encantado, podemos dizer assim, que somos filhos, né? Que depois de lá vieram pessoas, formaram a nossa igreja, né? E hoje estamos lá até hoje, né? E assim nós fomos percebendo a nossa origem, não é? Mas os desigrejados não apresentaram nenhuma novidade, porque esses três movimentos, em tempos diferentes, eles só comprovam as advertências solenes, né, da Escritura Sagrada, que a gente lê. Não há nada novo debaixo do sol, né? Que está em Eclesiastes. Então, vamos meditar agora nos versículos que nós vamos ler em Efésios. Nós vamos ler esses versículos em Efésios 4, 14, 15 e também 16. O que diz Efésios? Efésios, aí nós vamos perceber como devemos agir, como deve ser a nossa postura diante do que nós estudamos. Então, eu vou ler para vocês. Nós vamos ler aqui, no versículo 14. Nós vamos ler no versículo 14. Desculpe, gente, eu fui por 2. Isso daí já é natural. No versículo 14 a gente lê: para que não mais sejamos como crianças, arrastados
pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem outro corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, prossigamos nesse sentido. E é isso. Amém.